Voltamos aqui para mais uma parte das reflexões da leitura com o livro As Três Perguntas. Entramos hoje no capítulo 13, mas antes eu peço para você curtir, comentar, compartilhar. E se você não segue o canal, siga para ajudar no engajamento, tá? Para que entregue para mais pessoas, ok? Então vamos começar. Capítulo 13, Paz e Sanidade. Um governo é influenciado pelo estado de espírito de seus cidadãos. A humanidade, como um todo, é guiada pelo equilíbrio e compostura de cada um de seus membros. Cada indivíduo é uma parte essencial da humanidade e, portanto, sua evolução pessoal conta. Importa. Como as pessoas se governam, em particular, se estende para fora. A forma como nos governamos é refletida na maneira como somos governados. É assim que o sonho humano funciona e muda pela vontade de cada humano, com o tempo e a prática. Nosso sonho pessoal pode mudar sempre que dizemos isso. É claro que pode exigir um pouco de esforço, mas não tanto quanto o necessário para se tornarem nossos próprios pequenos tiranos. O eu começou quando aprendemos a falar e já consumia nossa atenção desde então. A maioria de nós não consegue se imaginar sem um personagem principal. Achamos difícil imaginar um momento ou dois sem que nossa própria voz tagarelasse em nossa cabeça. Grande parte de nós pensa que nunca ficará livre de pensamento implacável, que é um problema, mas resolver problemas é o talento especial da mente. Ao dar alguma atenção à nossa narrativa interna, à medida que atravessamos o dia, podemos fazer mudanças reais. Os pensamentos vão reagir, as palavras vão obedecer. Ao direcionarmos nossos esforços para a paz mental e a calma, podemos nos elevar acima do ruído. Todos sabemos que não é suficiente que os outros queiram nos mudar. Temos de querer também. O desejo é uma força motivadora, uma maneira de direcionar energia conscientemente. Muitas vezes pensamos que temos de esperar que o desejo venha até nós. Achamos que devemos estar de bom humor antes de agir. Se sempre esperássemos o bom humor, nada mudaria. A ação é vital para a nossa própria evolução, como é para a vida. Precisamos continuar crescendo, mudando e desafiando nossas crenças. Se a realidade fosse um carro, o desejo seria o pedal do acelerador. Pise nele e o carro se move. Pressione mais e ele se move mais rápido. Desejo gera e direciona energia. É nosso para que brinquemos com ele. Se não estamos sentindo desejo, podemos convocá-lo. O que quer que ensinamentos espirituais digam sobre o desejo, ele alimenta nossas ações, para que nosso próprio bem ou mal. O desejo nos move em uma das duas direções, e é importante entender a diferença. Idealmente, o desejo nos move em direção à paixão, o poder do amor. Amar o que fazemos leva à inspiração. Eventos nem sempre cederão aos nossos desejos, mas, se os obstáculos nos desacelerarem, podemos mudar o curso. É possível redirecionar nossas energias sem ressentimento ou frustração. Não adianta insistir contra os desejos de outras pessoas ou encontrar falhas em outras realidades. Podemos avançar de outras maneiras, e novas direções trazem oportunidades inesperadas. O desejo guia nossa paixão e inspiração. A inspiração leva à criatividade. O desejo também pode nos levar a um precipício, pode levar à obsessão. Colocar todo o poder da atenção em um objeto de desejo nos torna fanáticos, o que significa que queremos tanto algo que não conseguimos ver mais nada. Isso vai muito além da paixão pelo futebol ou pelo amor ao punk rock. Quem já não ficou fascinado por uma ideia, uma filosofia ou uma pessoa? Com o tempo, nada mais importa. Poderíamos estar desesperadamente viciados em drogas ou álcool, ignorando inúmeras advertências e ofertas de ajuda. No entanto, ficamos obcecados, corremos o risco de perder o contato com aqueles que nos amam. E nosso próprio poder é desperdiçado e mal utilizado. Como podemos saber se nossos desejos são inspiradores ou obsessivos? A inspiração nos leva a criar coisas novas e novas realidades. A obsessão leva a muitos tipos de destruição. Quando estamos obcecados, não conseguimos enxergar com clareza e não podemos reagir livremente. Podemos esvaziar um bom relacionamento ou arruinar uma carreira promissora. Comprometemos nossa saúde física e sanidade. Em breve, a obsessão irá devastar o nosso mundo e muitas pessoas nele. É fácil se tornar fanático sem perceber. Podemos confundir isso com entusiasmo saudável, até olharmos ao redor e percebermos
o quanto foi perdido enquanto nossa atenção foi desviada. Nossos desejos podem nos levar a um terreno perigoso, mas o desejo também pode nos trazer de volta a paz e a sanidade. O desejo empurra os seres humanos em direção à grandeza e à criatividade. A paixão inspira ideias e inovações, agita as chamas do romance e sela as uniões ao longo da vida. Estamos falando em voltar à sanidade. Isso significa que somos loucos? Bem, claro, cada um de nós sabe o quanto podemos ser irracionais. Por isso, vamos ser os mais honestos que pudermos. Vamos observar algumas coisas que fazemos. Acreditamos em que quase que ouvimos e em tudo que pensamos. Raramente somos capazes de perceber a diferença entre real e irreal. Caminhamos entre um mundo de coisas vivas e pessoas reais, mas reagimos primeiramente a um mundo virtual. Deixamos os pensamentos guiarem sentimentos. Julgamos, porém, não estamos dispostos a ser julgados. Levamos tudo para o lado pessoal, como se só o eu existisse. Construímos hierarquias de importância, classificando alguns humanos no topo e outros na base. Queremos amor, mas usamos o amor como arma contra nós mesmos. Se estamos mesmo dispostos a mostrar desprezo pelo corpo que tornou possível nosso sonho, devemos estar loucos. Quando acordamos e vemos as coisas como elas são, parecemos estar sóbrios em uma festa cheia de bêbados. Imagine estar em um grande e agitado evento, onde todos os convidados estão bebendo há muito tempo. Suas ações são sem sentido, suas palavras são imprudentes. A fofoca começa e o veneno logo se espalha. Poderíamos dizer que toda a humanidade está nessa festa, em que os rumores correm soltos, os sentimentos machucam e as reações se tornam violentas. O espetáculo é estranho se você não está bebendo. Se não estivermos embriagados, temos a vantagem de ver o que acontece ao nosso redor. Vemos como todos estão intoxicados e acham que os outros convidados não percebem. Em uma festa real, o nível de caos depende de quanto álcool os convidados consomem. Nessa festa metafórica, o nível de insanidade depende de quantas informações falsas as pessoas aceitam e absorvem. Depende do quanto são supersticiosas e do quanto mentem para si mesmas. Superstições são crenças que têm autoridade sobre o nosso pensamento. Nós lhes damos essa autoridade, é claro. Se acreditarmos em uma ideia, isso determinará a maneira como pensamos e nos comportamos. Não é apenas sobre adorar ou acreditar em contos da carochinha. A maioria das superstições é mais sutil do que isso. Acreditar que as palavras têm poder sobre você é uma superstição. As palavras não têm poder, exceto o poder que você lhes dá. É supersticioso acreditar em que todas as pequenas mentiras que você diz a si mesmo. É supersticioso acreditar que a vida o está recompensando pelo bom comportamento e punindo por quebrar regras, da mesma forma que seus pais fizeram. É supersticioso pensar que a verdade possa estar perdida ou destruída. É supersticioso imaginar que a verdade esteja em algum lugar fora de você, inacessível e misteriosa. A maior parte da humanidade segue a vida sob influência de uma ou outra superstição. Talvez ainda acreditemos no que nossos pais nos dizem desde a infância. Cremos no que nossos ancestrais acreditavam. Acreditamos no que todo mundo acredita. Acima de tudo, acreditamos em nós mesmos. Os humanos são pensadores, filósofos e usam linguagem para comunicar ideias. Utilizam-se de sons e símbolos para se informar e ensinar uns aos outros. Somos todos cientistas buscando a verdade. É claro que normalmente estabelecemos um palpite melhor com base nas informações que nos são disponíveis. Damos poder às nossas suposições e deixamos o medo nos controlar e até mesmo nos intoxicar. Durante todo o nosso tempo na Terra, olhamos para as estrelas para prever o futuro. Até recentemente os humanos eram quase indefesos à noite, dependendo da luz da lua. Sem ela, não podíamos caçar, viajar ou lutar. Um eclipse pode ser sinalizado o fim do mundo. Qualquer alteração na natureza poderia parecer uma punição dos céus. Em nosso medo, concluímos que os deuses estavam rindo de nós ou que os demônios controlavam a terra e o céu. Os terremotos eram um sinal de ira de deuses. As inundações eram um sinal da indiferença de outros deuses. Acabar com uma seca exigia um sacrifício. A chuva exigia um banquete. O medo funciona como um vírus no sonho humano. Contraímos os medos uns dos outros e nos tornamos nossos. Damos poder às ideias.
Pegamos vírus culturais e os espalhamos. Quando estamos sóbrios e saudáveis, o efeito da superstição na humanidade é óbvio. Vemos como alguém que pode fazer uma sugestão e as pessoas reagem como se fosse uma verdade. Vemos como as ideias podem ser contagiosas. Um hábil comunicador pode influenciar a multidão. Uma pessoa que reage com a raiva e defende o medo inspira milhares que seguirão. Uma delas grita, fogo, e outras 100 entrarão em pânico. As superstições corrompem a humanidade e a imaginação humana. Sem superstição, a imaginação pode trazer grandes visões à existência. A imaginação encoraja a evolução, mas precisa ser mantida a salvo das influências do medo. Não é tão difícil acordar e se manter são. A loucura pode acabar conosco. Um sonhador de cada vez. Todos conseguimos ficar sóbrios e observar a festa dos foliões. Podemos ver quantos optam deliberadamente por ficar bêbados. É possível ver quanto veneno estão dispostos a tolerar e nos perguntar: é assim que quero viver minha vida? Estou realmente com muito medo de estar consciente e totalmente informado? Conseguimos ver o quão bêbados nos tornamos e dizer não aos medos e às superstições comuns. Podemos acabar com o nosso vício em preocupação e drama. Acorde, abra os olhos e veja a vida à sua frente. E em todo lugar. Use sua atenção, o poder mais notável do seu cérebro, para ver a verdade nos outros. Veja além dos bêbados, com todas as suas opiniões e fobias. Mesmo que um deles seja você, talvez você seja o rei do drama, o crítico ou o cínico. Veja além de suas próprias histórias, seus pensamentos e suposições. Em vez de se anestesiar para não ouvir o barulho, escute, preste atenção, observe. Diga não aos pensamentos que o deixam louco, diga não a uma narrativa descontrolada. O contador de histórias é alguém que você inventou, acostumado a dizer as mesmas coisas da mesma maneira. Diga não àquela voz em sua cabeça. Veja o medo como o que ele normalmente é, a resposta do corpo ao eu. A maioria de nós passa a vida fugindo da própria voz. Corremos de nossos pensamentos porque acreditamos neles. Eles nos assustam, nos difamam e continuamos a acreditar neles. Use seus sentidos e ignore completamente o pensamento. Brinque com a vida do jeito que costumava fazer antes que houvesse um governo operando em você. Antes que houvesse leis, punições e um presidente a quem responder. Acalme-se e abra-se emocionalmente. Deixe a vida brincar com você. Então, você conseguirá estar pronto para aceitar a verdade sobre o amor. Muito bom. Ótimas reflexões mais uma vez. E na próxima parte das reflexões, entramos na última pergunta do livro, que é: o que é o amor? Gratidão por você estar assistindo e refletindo aqui conosco. Nos vemos em breve. Até mais.